Agora eu vou começar a gravar, porque agora vai começar a aula, tá? Então eu vou começar a gravar a aula. E essa introdução foi só para vocês. Ah, pastor, eu perdi a aula ao vivo. O problema é seu, irmão. Vai ficar só com a parte da aula gravada. A parte mais importante da aula foi a introdução. E a introdução não foi gravada. E nós fizemos questão de ouvir Deus falando. E acredite, Deus acabou de falar muito. Deus acabou de falar muito. Não é o aplicativo, Claudiana. É a internet, a sua internet. Então você sai e volta de novo, viu? Fechou? Beleza, galera? Vamos lá, então? Abre aí se você tiver com a apostila. Nós já estamos na parte do tipo do alicerce. Vamos falar dos tipos de alicerce. Para ficar melhor, eu não vou ficar lendo, até porque o Pedro não conseguiu vir hoje. Então, o Pedro que ficaria aqui do meu lado organizando os versículos para poder fazer a leitura dos versículos, tá? Como o Pedro não conseguiu vir, então eu vou fazer sem ler os versículos, porque senão eu vou perder muito tempo abrindo versículo, buscando, tal. Então, assim, eu vou ler, como eu já tenho uma base bem tranquila nessa questão, eu quero tranquilizar vocês que vai estar tudo dentro da palavra de Deus, aquilo que eu vou falar. Mas se você quiser, você já tem os... Eu vou falar sempre os versículos, tá? Não vou ler, mas vou falar os versículos, as referências. E aí vocês, então, anotem, se quem não tem apostila, quem tem apostila, só grifa aí. Fechou? Então, nós falamos sobre temélios, falamos sobre um paralelo natural de coisas espirituais, falamos que fundamento é algo natural, mas é um reflexo de algo espiritual. Nós falamos da importância dos fundamentos e agora nós vamos falar do tipo de alicerce. Então, primeira coisa, essa é a parte mais importante. O tipo de alicerce. Como diz Lucas 6, 46, 49, vai falar assim, ó, que aquele que ouve as minhas palavras põe em prática, compará-lo a um imprudente que edificou sua casa na rocha. Edificou sua casa na rocha. Então, presta atenção. Para eu edificar minha casa na rocha, eu tenho que quebrar pedra. Imagina pegar um trem de ferro com um martelo e ficar quebrando pedra. Hoje em dia tem aquele que tem que fazer assim, ó, ele vai quebrando tudo. Mas naquela época que Jesus pregou, não tinha isso. Então Jesus está dizendo assim, ó, tem que bater, pegar um martelo e bater. O que é isso? Fundamentar na areia é a coisa mais fácil do mundo. Você pega uma pá, você faz assim e joga, pá e joga, pá e joga, pá e joga, pá e joga. E aí você faz aquele buracão. Depois você pega uma estaca de madeira, ou de ferro, ou de cimento, e fecha aquilo ali, derruma areia em cima, fecha a estaca e faz as estacas da casa, ou seja, os fundamentos, que a gente chama de sapata, e aí você, então, edifica a casa em cima, vai construir sua casa, cria o contrapiso, a base, e as paredes, teto e tudo mais. Qual que é a treta? É que na areia é fagulha de rocha. Areia é fagulha de rocha. Então, como a areia é fagulha de rocha, a areia é rocha esmiuçada. Então, é aquelas monte de pedrinha pequenininha. Então, essas rochas esmiuçadas não conseguem mais ter pressão. Elas não conseguem mais ter... como é que fala? Elas não conseguem se juntar mais. Elas não conseguem prender o objeto que está ali. Então, a areia é muito fácil de você mexer na areia. Né? Então, o que acontece? Quando você edifica algo sobre areia, aquilo ali com o vento vai fazer isso aqui, ó. A chuva vai bater e vai fazer isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Né? O rio vai transbordar e vai começar a penetrar por debaixo daquela areia. E o que vai acontecer? Vai perdendo a estabilidade do fundamento. E o fundamento vai se desestabilizando. Por isso, não se deve edificar sobre areia. Mas também, se você faz uma estaca e coloca numa rocha, se você vai fazer uma casa, um sobrado, também uma casa que seja, que vai lá, uma casa que vai ter lá, sei lá, 1 tonelada, mais de 1.000, 1.500, 2.000 quilos em cima dela, se for de madeira, se for de cimento é pior ainda, vai para 5, 10 mil quilos. Então, para aquela base segurar, tem que ser profundo. Para aquela base segurar, tem que ser profundo. Então, você, mesmo na pedra, você precisa cavar profundamente. Mesmo na pedra, você ainda precisa e fazer o buraco, onde vai o fundamento. Então, o fundamento tem que ser profundo. Por quê? Porque o fundamento, as estacas, se você ver aquelas casas que ficam à beira de rio, você vai entender melhor. Aquelas estacas que ficam para fora e elas colocam a plataforma em cima e em cima faz a casa. Aquela estaca, ela precisa ter bastante estabilidade. Porque quando o vento bater, ela não pode se mexer, ela tem que estar fixa.
Quando a água bater, ela não pode entrar na rocha. E como é rocha, não vai entrar, não deixa a água entrar. E a rocha, a estaca tem que ficar firme na rocha, dentro da rocha. Então, geralmente, você coloca a estaca e coloca cimento ao redor. O que você faz? O vento vai bater e ela vai continuar assim, ó. Ela não vai se mover. Se ela não se move, ela não racha. Presta atenção, porque é isso que a gente precisa entender. A treta não é derrubar a casa, pum, acabou a casa. Não é isso. É uma casa que está firme, mas ela começou a se mexer, ela começou a mexer as bases delas, ó. Ela começou a mexer os alicerces dela. Quando ela começa a mexer, o que vai acontecer? Vai começar a rachar. Olha lá, vai começar a rachar. Vai começar a rachar. Essa rachadura que vai fazer a casa cair. Não é necessariamente o vento, não é necessariamente o rio, não é necessariamente a chuva. É a casa rachada, as paredes rachadas, o alicerce rachado. É isso que vai fazer a casa cair, mais cedo ou mais tarde. Tá pegando? Então, por isso que ele tem que ser profundo, ele tem que ser sólido e irremovível. Uma vez que eu lancei o fundamento, não posso mais remover. E Paulo vai dizer justamente isso. Não edifique sobre outro fundamento que já vos foi ensinado. Não lance outro fundamento além desses que já foi posto. Não coloque outro fundamento além desse que já foi posto. O fundamento já foi posto. O fundamento é Cristo. É a palavra de Deus. É a verdade de Deus. Você não deve lançar outro fundamento. Tá pegando? Você não deve lançar outro fundamento. Você precisa entender isso, isso é importante, porque se você não entender que você precisa, que você não pode lançar outro fundamento, outros fundamentos tentarão ser lançados sobre você. Outros fundamentos, as pessoas vão querer lançar outros fundamentos para poder atrapalhar aquilo que já está posto. Então Jesus é um fundamento que já foi posto. Jesus já foi posto como fundamento. Não se pode lançar outro. Ele é sólido e irremovível. Ele não pode ser removido de forma nenhuma. E, infelizmente, o que nós temos visto na nossa geração são vários fundamentos lançados que não são Cristo. Presta atenção. Esses fundamentos falam acerca de Cristo, mas não tem fundamento bom que fale acerca de Cristo. O verdadeiro fundamento é Cristo. O verdadeiro fundamento é Cristo. Então, Cristo é o verdadeiro fundamento. Cristo não pode ser falado acerca de Cristo. Cristo tem que ser o único e verdadeiro fundamento. Quando nós entendemos isso, nós paramos de sofrer. Nós paramos de tentar edificar coisas valiosas, importantes, coisas poderosas, coisas que vão ser daqui para a eternidade, e nós paramos de ficar lançando, deitando pérola aos porcos. Nós paramos de ficar lançando, de ficar construindo, edificando paredes, teto. Nós paramos de ficar adornando casas que Deus não está nela. Quando nós entendemos isso, nós vamos parar de sofrer. Por quê? Por que você se decepciona? Porque você começa um negócio, olha para mim, você começa um negócio, esse negócio não vai para frente. Por que você se decepciona? Porque você começa uma amizade, essa amizade vai para frente. Por que você não quer mais ter relacionamento? Porque você começa um relacionamento, esse relacionamento não vai para frente. Ele cai, ele racha, ele dá rachadura, ele se quebra, ele se esmiuça e ele cai. E grande é a ruína. Então você não quer ter amigo porque você não confia mais nas pessoas. Você não quer ter casamento, ou você tem casamento, não quer ter fidelidade porque você não acredita que a outra pessoa é fiel. Você não quer mais ter, então não quer, sabe, se envolver com liderança, você não quer se envolver com igreja, você não quer se envolver com pessoas. Por quê? Porque você acha que todo mundo vai te decepcionar, todo mundo vai te machucar, todo mundo vai te trair. Você não quer mais investir em pessoas, porque todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que você investiu, essas pessoas já te decepcionaram, já te machucaram, já te deram facada nas costas. Aí o que você pensa? Ninguém presta, ninguém vale nada, ninguém faz nada de bom, ninguém tá nem aí pra você. Aí você começa a dizer assim, não, eu não posso falar dos meus planos, dos meus projetos para ninguém, porque só tem invejoso. Então todo mundo só olha para os outros, mas não olha para si, né? Então todo mundo inveja você, você não inveja ninguém. Todo mundo fala mal de você, você não fala mal de ninguém. Todo mundo critica você, você não critica ninguém. Todo mundo pensa mal de você, você não pensa mal de ninguém.
Todo mundo é inimigo seu, mas você não é inimigo de ninguém. Para com essa hipocrisia. Entende o que eu estou falando? Então, o que você precisa entender? O que você precisa entender de verdade? É que gente para te decepcionar sempre vai ter. Gente para te trair sempre existirá. Gente para te falar mal de você, piorou, mais ainda. Gente para poder criticar você, meu Deus do céu. É quase, forma uma fila gigantesca do INSS. Só para meter pau no você. O que você precisa entender? Você precisa entender que quando você precisa selecionar as suas pérolas. Você é que precisa selecionar suas pérolas. Não são as pessoas que desprezam as suas pérolas que tem que mudar o jeito delas. É você que tem que parar de lançar pérola para quem não valoriza. Ou seja, quando você parar de investir em pessoas que têm um caráter dúbio, por quê, pastor? Porque, olha para mim, você prova o caráter das pessoas no pouco, não no muito. Você conta uma coisinha para ela e vê como é que ela vai reagir. Você contou um segredinho besta, que não tem nada a ver se todo mundo ficar sabendo, para ela e ver se alguém vai saber. Quando você começar a provar as pessoas no pouco, você vai parar de se decepcionar no muito. Tem alguém pegando aí? Quando você parar de investir muito em pessoas que você já devia ter parado de investir quando tinha pouco, você vai parar de sofrer. Aí você quer culpar as pessoas que te decepcionam das suas expectativas frustradas. Você quer jogar nas costas das pessoas que te frustraram um depósito que não era para você ter lançado nelas, que não era para você ter investido nelas. E aí você se decepciona. Só qual que é o problema? O que nós precisamos entender? É que nós temos que entender que, primeiro, por isso que é importante você aprender. Por isso que é importante você aprender. Porque quando você aprende a ler pessoas, a ler atitudes, a ler entendimentos, a ler ações, quando você aprende a prestar atenção em como as pessoas agem ou reagem, você para de investir em quem você não deveria investir. Entendeu? Então é você que tem que mudar. É você que tem que aprender. Por quê? Por necessidade de não sofrer mais. Não sofrer expectativas frustradas porque você investiu em pessoas erradas. Ei, irmão, quando você começa a aprender isso de verdade, você para de sofrer. Você para de achar que o problema está com as pessoas e, na verdade, está naquilo que falta em você. Quando você começa a descobrir que falta em você, você ao invés de ficar gastando energia falando, metendo pau, dando porrada, dando cacete, xingando Deus e todo mundo, falando que ninguém presta, ninguém vale nada, ninguém é digno da sua confiança, que você não vai ter mais negócio com ninguém, que você não vai ter amizade com ninguém, que você não se relacionar com ninguém, que você não vai mais fazer nada por ninguém para não se decepcionar. Quando você entender isso, que o problema é o que falta em você e não na pessoa, você para de olhar para a pessoa e começa a olhar para dentro de você naquilo que falta em você. Você consegue entender? Você começa a olhar para você e ver, cara, eu preciso de amadurecer, eu preciso de ter discernimento de espírito ou discernimento natural, eu preciso de entender como as pessoas, a mente das pessoas funciona, então vou estudar mais. Então, quando você começa a entender isso, você para de se decepcionar. Aí, qual que é a treta? É que nós, infelizmente, não conseguimos entender que as pessoas que vêm botar minhoca na nossa cabeça, presta atenção, se essas pessoas vêm botar minhoca na sua cabeça, olha para mim, alguém já viu minhoca entrar em rocha? Alguém já viu minhoca entrar em pedra? Mas você já viu minhoca entrar em areia. E minhoca consegue cavar areia, mas minhoca não cava pedra. Então o problema não é a minhoca, é a sua cabeça. Que em vez de ser rocha inabalável, é fagulha de pedra. É areia. É a sua mente que é uma areia. Na hora que a sua mente for rígida, for dura como uma rocha, olha para mim, não é o coração que tem que ser duro, o coração tem que ser mole. Mas a mente tem que ser dura. Você vai parar de ouvir quem não deve, o que não deve, como não deve, quando não deve, e deixar de investir, de valorizar o que as pessoas dizem e começar a valorizar o que você já sabe. Mas olha para mim, você só vai saber
se você souber. Parece besta, né? Mas você só vai saber se você souber. Se você não sabe, qualquer pessoa que chegar e falar, eu sei, você vai falar bem, porque você não sabe. Na hora que você aprender, ninguém vai mais dizer para você o que você tem que fazer, porque você já sabe. Você está entendendo que eu estou dando uns 10 segundos para você dar glória aí, ó, se você tiver. Deixa os vizinhos loucos, os vizinhos vão falar que o povo é louco, tá gritando aqui, claro. Deixa os vizinhos doidos. Mas é você que tem que amadurecer. Na hora que você tiver um firme fundamento, ninguém vai abalar, ninguém vai derrubar, não vai vir chuva, não vai vir rio, não vai vir vento, ninguém vai te criticar, não vai ser crítica, não vai ser traição, não vai ser decepção, não vai ser ninguém falando mal de você, não vai ser ninguém enchendo o seu saco que vai mudar quem você é. Que quem você é está firme, igual rocha inabalável. Meu Deus. Tá pegando aí, gente? Hã? Então, ou seja, por isso que o alicerce deve ser bem colocado, bem estabelecido, bem fundamentado. E essa é a minha crítica para muita gente que já fez escola de fundamentos. Não foram bem fundamentadas. Por quê? Porque a mentalidade delas era de concluir, não de aprender. E aí quem estava na parte da aula que não era gravada já entendeu a treta. Quando você preocupa em aprender, você se lixa. Irmão, eu estou me lixando se eu tenho diploma. Irmão, eu terminei 3 teologias, só peguei um diplominha. O mais vagabundo foi o que eu peguei, os outros eu não peguei. Aí você fala, por quê, pastor? Porque para mim o que importa não é o que está no papel, é o que está aqui, ó. É o que está aqui que importa. Se está no papel, mas não entrou aqui, papel é um bosta, esse papel não vale nada. Mas se você não tem o papel, mas quando alguém te pergunta, você sabe o que está falando? Você sabe quem você é? Você sabe para onde você vai? Você sabe o que você trabalhou, o que você entendeu, o que você aprendeu, o que você conquistou? Então, irmão, papel você pode queimar, não tem valor nenhum. Entendeu? Então lembra de um ditado que seus pais provavelmente devem ter falado para vocês. Fala assim, ó, filho, estude, porque a única coisa que ninguém vai roubar de você é o conhecimento. A única coisa que ninguém vai te roubar é o conhecimento. Então quando você conhece, aí a Bíblia vai incentivar você a fazer isso. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mateus, esqueci agora a referência. Fala assim, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Entende? Então, você erra por não conhecer. Meu povo perece porque ele falta conhecimento. Por isso que as minhocas entram na sua cabeça e faz morada. E você tem a cabeça cheia de minhoca. Por quê? Porque a sua cabeça não é rígida, não é dura, feito rocha. Então, pode ver, olha para mim. Todos os caras que tiveram sucesso em qualquer área da vida, não estou falando só de dinheiro, estou falando de sucesso. Qualquer cara que teve sucesso na Fórmula 1, no futebol, no basquete, na empresa de empresas multinacionais, em qualquer coisa da vida. Qualquer cara que teve sucesso foi chamado de cabeça dura. Todo cara que teve sucesso foi chamado de cabeça dura. Cara, por que você está fazendo isso? Por que você não faz o que todo mundo faz? Não, eu sei que eu vou fazer isso, vai dar certo. Mas, moço, tá tudo dando errado, nada tá dando certo. Não interessa, pode não dar errado agora, mas eu sei que vai dar certo, porque eu creio, eu tenho certeza, eu aprendi, eu entendi, eu discerni, eu vou pra cima, não interessa o que você falar. E ninguém desanimou essas pessoas, mas você não. Qualquer pessoa que fala, ai, seu cabelo tá uma bosta. Você fala, ai, meu Deus do céu, meu cabelo é uma bosta. Tá todo mundo falando uma bosta. Não, bosta é sua cabeça, filha da mãe. Muda essa mentalidade. Se exploda, seu cabelo é preto, branco, grenho, alisado. Você fala, meu cabelo é igual da Oprah Winfrey. É grenho, mas fica igual uma seda de alisado. Por quê? Porque eu ganhei grana e eu boto chapinha todo dia, não interessa, fica alisado essa bosta. Pra ser na sua cabeça, o cabelo é liso, irmão. Se exploda o resto. Entende o que eu tô falando? Então, quando sua mentalidade mudar, os arredores de você não vão mais te mudar. Aí você vai parar de ser Maria, vai com as outras, e vai ser a Maria da sua vida.
Né? Você vai ser a dona da sua vida, o dono da sua vida. Né? Em vez de ficar ouvindo o que os outros falam. Então, ele deve ser muito bem colocado, deve ser bem fundamentado, deve ser bem estruturado. Por quê? Porque toda edificação é com base no alicerce. É com base no temélios. Se o alicerce não for bem feito, se o alicerce não foi bem feito, tudo que você fizer vai dar errado. Entenda. Uma vez que você começou a construção, ela não pode ser uma torre de Pisa. A única construção torta que não caiu foi a torre de Pisa, irmão. Entende? Porque aquilo ali não foi uma questão da estrutura do prédio, mas do terreno. O terreno que envergou. Mas a torre de Pisa é uma prova de que a estrutura, quando ela é boa, o terreno pode até ceder. Só que sabe qual que é o problema? É que o terreno é Jesus. E o terreno nosso não cede. O nosso terreno não cede. Mas o terreno da torre de Pisa cedeu. Então, como cedeu por causa do peso da torre, então cedeu e virou. Por isso que hoje os engenheiros eles fazem estudos de terra para saber qual que é o peso que aquela terra suporta sem ceder. Você sabia disso? Que a terra cede? Então eles procuram lugares onde a terra para fazer. Por exemplo, tem lugares que você não pode construir prédio acima de 3 andares. Porque se você construir prédio de 4 andares, o terreno cede. Mas o terreno suporta até o peso de 3 andares. Até sei lá quantos mil quilos. Entende o que eu estou falando? Tem lugar que não pode construir nem 2 andares, só a casa normal. Entende? Então, quando nós entendemos isso, a gente para de construir em terrenos, ou seja, fundamento que não seja Cristo. Porque o fundamento que não é Cristo vai ceder, vai te entortar, vai te derrubar. Entende? E se os engenheiros da Torre de Pisa, é claro que naquela época eles não tinham estudo de terra, não tinha como fazer isso aí, então eles não entendiam isso. Mas eles entendiam sobre o fundamento, tanto que eles faziam muralhas, eles faziam empreendimentos faraônicos, gigantescos, e o terreno não cedia. Mas naquele específico, onde foi feita a Torre de Pisa, o terreno cedeu. Quando o terreno cedeu, a Torre de Pisa entortou. Mas é tão forte o fundamento daquela torre, é tão forte, que a torre não caiu. A torre só cai se o terreno cair. Se o terreno ceder mais. Se o terreno ceder mais, aí, obviamente, o peso da torre não vai suportar, ela vai puxar, obviamente, o alicerce vai cair. Mas a torre está dessa envergadura e ela continua firme. Tá pegando o que eu estou falando? Então, como o nosso fundamento, o nosso terreno não cede, a nossa terra é Cristo, ele não cede, então o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nós é que temos que lançar bem os fundamentos, ele tem que ser bem colocado. Né? Então, os resultados da construção dependem única e exclusivamente do alicerce. Única e exclusivamente do alicerce. Né? Então, quando nós entendemos que, cara, esse é fundamental você entender. Olha a palavra, isso é fundamental você entender. Porque se você não entender que o fundamento é fundamental, você não vai fundamentar de forma correta. Pegou? Se você não entender que o fundamento é fundamental, você não vai fundamentar de forma correta. Para de graça. Então, o que eu quero que você entenda é que você precisa valorizar o fundamento que é Cristo. Então, por isso que eu, como pastor de igreja hoje, não que eu não queria ser, mas como pastor de igreja hoje, mesmo contra a minha vontade, mas eu estou fazendo a vontade de Deus e eu tenho convicção disso, senão já não estaria mais. Mas eu tenho que... Qual que é o meu trabalho lá? Eu não sei se eu vou ficar na igreja o resto da vida, mas eu tenho que lançar os fundamentos. Eu tenho que colocar bem os fundamentos firmes. Por quê? Porque a obra que eu estou edificando hoje, mesmo que daqui a 2 ou 3 ou 5 anos Deus me tire dessa obra, me bote em outra obra, o fundamento dela tem que ser bem feito. Eu não posso fazer fundamento de qualquer jeito, porque eu não vou permanecer, porque eu não sei se eu vou permanecer. Então, eu preciso fundamentar essa obra de forma correta. Por quê? Porque é um fundamento para o futuro. Não é um fundamento para agora. Eu não preocupo com as pessoas agora. A maioria dos pastores, presta atenção, a maioria dos pastores eles só preocupam com as pessoas que dizimam. Por quê? Porque o dízimo é a coisa que ele vê agora. Ou tem gente que preocupa até com as pessoas que não dizimam, mas que porventura irão dizimar. E aí eles preocupam com aquilo que vai trazer benefício para eles. Irmão, como eu já cansei, enjoei, nojei de falar, eu estou me lixando para dízimo. Eu não estou nem aí com dinheiro, não faço obra de Deus por dinheiro. Né? Eu não faço obra de Deus por dinheiro. Esses dias, uma pessoa abençoadíssima falou para mim assim, mas ainda bem que você é pastor, porque você não gosta de trabalhar. Eu falei, engraçado, né? Porque o trabalho que eu abri mão
para poder virar pastor, ia me dar 7 mil limpo e aprender a fazer inglês e ainda provavelmente ia visitar os Estados Unidos free, só pelo intercâmbio. Então, peraí, não é isso que eu estou falando, né? Hoje eu vivo uma vida completamente diferente, por quê? Porque existem as pancadas da fé que você vai tomar, isso é inevitável, né? Ainda mais o que eu estou ensinando para vocês agora, eu não aprendi com ninguém, eu aprendi com as minhas quedas, eu aprendi com os meus erros, eu aprendi com as minhas falhas, eu aprendi com as minhas decepções, eu aprendi com as minhas frustrações, eu aprendi com as traições, com as ingratidões, com os abandonos, e com as milhões de coisas que vocês já estão enjoados de saber. Então, o que eu estou mostrando para vocês? É que ninguém me ensinou, eu tive que aprender. E eu aprendi caindo, eu aprendi quebrando a cara, eu aprendi me perdendo. Então, hoje para mim é muito mais complicado, mas eu gostaria de viver ativamente, prontamente para a obra, mas não é o caso hoje, eu já estou bastante estressado, bem desgastado, eu estou com 32 anos, mas se eu for ver minha idade fisiológica, eu devo estar com uns 45, 50 anos já. Então, a aparência pode ser de 30, 35, mas a fisiológica está de 40, 50, brincando. Então, o que eu quero que vocês entendam é que você precisa entender que quando você fundamenta de forma correta, você lança um fundamento profundo, irremovível, sólido, bem colocado, o resultado que você vai ter é assustador. O resultado que você vai ter é que vai te mostrar que lá na frente, é o que vai te mostrar lá na frente que foi bom o que você fez lá atrás. Olha para mim, preste bem atenção no que eu vou te falar. Vou trazer aqui mais perto aqui. Vou trazer aqui mais perto. Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Deixa eu ver se está bem organizadinho, para não vou ter mal feito. Aí. Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Presta bem atenção no que eu vou falar. Vocês precisam entender, vocês precisam compreender que hoje você não entende o preço, o valor e a necessidade de você se fundamentar bem. Ter um fundamento profundo, sólido, removível, bem colocado. Por quê? Porque você só vai entender o valor do fundamento no resultado final. Então você só vai entender no fim o início. Tá pegando? Você só vai entender no fim. Você só vai entender no fim o início. Você não vai entender agora. Você não vai entender o peso do que você está construindo hoje. Você só vai começar a entender o que você fez. Você só vai começar a entender o preço que você pagou. Você só vai começar a entender que a importância do que você edificou lá atrás, quando você vê que a casa aqui, não caiu. E quando que você vai saber que a casa não caiu? Quando você vir o vento, o rio, a chuva e a força batendo no fundamento. Ela vai bater e a casa vai continuar em pé. A chuva vai bater, a chuva, quando eu digo chuva, não é chuva água, tá? É a chuva das perseguições, das lutas, das tribulações, é o vento das tribulações, das tentações, é o rio cheio das coisas que você vai se encher de raiva, encher de ódio, encher de mágoa, encher de rancor. Quando essas coisas baterem na sua casa, elas vão bater com muita... Acredite no que eu estou te falando. Acreditem no que eu estou te falando. Elas vão bater, a chuva, o vento, o rio, vai bater com ímpeto. A palavra ímpeto significa violência, veemência, brutalidade. Ela vai bater com ímpeto sobre a tua casa, mas a tua casa não vai cair. Aí você vai entender que lá atrás, quando você fundamentou, foi bom o que você fez. Foi bom você ter investido muito em algo que você não consegue enxergar hoje. Porque o fundamento fica debaixo. O fundamento fica abaixo da terra. O fundamento fica abaixo do asfalto. O fundamento ele fica embaixo da rua. O fundamento ele fica embaixo do contrapiso. Você não enxerga mais ele.
Uma vez que você lançou os fundamentos, uma vez que você terminou de fundamentar, você não enxerga mais os fundamentos. Aí, você vai construir parede, parede, ali você vai colocar coluna, 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 coluna. Aí você vai colocar parede, 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 parede. Você vai colocar a estrutura, aí você vai colocar telha, 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 telha. Aí você vai colocar televisão, aí você vai colocar a cama, o guarda-roupa, bebedouro, sofá, outra cama, outra parede, sei lá o quê, vaso, isso aqui. Aí você vai falar, a casa tá prontinha, a casa tá bem prontinha. Aí vem a pancada, já dá uma rachadinha. Outra pancada, dá outra rachada. Outra pancada, rachou aqui. Outra pancada, rachou aqui. Outra pancada. E aí, qual que é a treta? É que quando a casa cai, você não perde só a parede, o teto e o piso. Você perde a TV, você perde o carro, dependendo se estiver na garagem. Você perde a cama, você perde o guarda-roupa, você perde tudo. Entendeu a seriedade da coisa? Só que você só vai entender isso lá na frente. Infelizmente, as pessoas fizeram o fundamento de qualquer jeito lá atrás. Até mesmo dentro da Emuná. Então, eu garanto para vocês uma coisa. Eu já estudei essa apostila pelo menos umas 15, 20 vezes. Sei lá, já até perdi as contas. E cada vez que eu ministro ela, Deus fala comigo. Cada vez que eu falo dela, cada vez que eu ministro algumas partes dela aqui, principalmente, não todas, né? Mas algumas partes dela aqui, Deus fala comigo. Tá vendo, Joãozinho? Você tá entendendo o que você tá passando hoje? Você tá entendendo o que você tá passando hoje? E se você não tivesse o fundamento que você tem? Irmão, eu garanto para vocês uma coisa. Se as pessoas que eu conheço passassem por 20% do que eu passo, 99% delas já tinha desistido. De tudo. Não é só de casamento, não. É de família, é de ministério, de fé, de Deus, de tudo. Então, você não sabe a necessidade de você se fundamentar de forma correta, profunda, sólida, verdadeira e removível, usando os melhores materiais possíveis, usando maior força de cimento, de brita, de sei lá o quê, da melhor qualidade possível, porque é justamente aquilo que hoje eu não vejo mais, que sustenta toda essa casa aqui. Ó. É justamente o que eu não consigo mais ver. Eu não consigo mais lembrar. Eu nem lembro muita coisa que eu estudei. Mas eu tenho convicção que como você não lembra de todos os almoços, café da manhã, janta, que a sua mãe fez para vocês, vocês não lembram. De 99,99. Talvez vocês vão lembrar de um domingo, quando você tinha 12 anos de idade, você lembrou de um negócio, quando você tinha 7 anos de idade, e geralmente em momentos muito precisos e especiais e diferenciados. Mas o arroz com feijão, que te deu saúde, a verdura, a encheção de saco da verdura, né? De você comer verdura, as vitaminas, sei lá o que você tinha que comer, que sua mãe obrigava muitas vezes você comer, forçando, você querendo fazer ânsia de fome, mas você comia. Foi isso que sustentou você até hoje. Só que você não lembra. É como eu estou te explicando, eu não lembro de 90% das coisas que eu comi no Evangelho. Mas eu tenho convicção que são esses arroz com feijão, essas verduras, esses legumes que eu comi, que me deram a sustentação para eu suportar tudo que eu suporto hoje. E eu garanto para vocês que não é 500 quilos, nem 500 gramas. São toneladas e toneladas e toneladas aqui, ó. E aqui. Entende o que eu tô falando? Então, para eu jogar fora, é só fazer isso aqui, ó. Puf. Acaba com tudo. Mas sabe o que não me deixa fazer tudo isso? É que está aqui, ó, o fundamento. Se eu não tivesse entendido isso, se eu não tivesse buscado isso, se eu não tivesse me fundamentado de forma real, correta e verdadeira, bem influenciado, bem profundo, bem sólido, bem removível, se eu não tivesse feito isso, hoje eu não estaria aqui ministrando essa aula para vocês, porque eu não teria autoridade para fazer isso. Tá bom? Então, o que é o fundamento? O Senhor Jesus é o fundamento da igreja. Nós já sabemos disso. Os seus ensinamentos, a sua palavra,
é o fundamento que governa as nossas vidas, que sustenta a nossa vida. Então, o que você precisa entender? É que se você não tiver um fundamento bem estruturado, bem feito, quando você precisar, esse fundamento vai te deixar na mão. Ou seja, por que eu tenho que então me encher do ensinamento de Cristo, dos ensinos de Cristo? Porque eu vou ter estrutura, base. Por que eu tenho que me encher da palavra? Porque a palavra me dará sustância, a palavra me dará energia, vigor, força, vitalidade. A palavra é a vida de Deus, né? Então a palavra gera vida. Então quem dela se alimenta, por ela viverá. Então a palavra que gera vida. Então o que nós vamos entender? É que nós temos que nos alimentar. Ainda que nós não entendamos hoje o motivo, o porquê, e o para quê, e o propósito, e o quão é difícil, ter que suportar, ter que tolerar, ter que aguentar, mas por que eu tenho que continuar? Porque lá na frente, você não vai lembrar de 98, 99%, 98, 99% daquilo que você está ouvindo hoje, você não vai lembrar de nada. Mas eu garanto para você, dentro de você, aqui dentro, ó, aqui dentro, vai fazer um efeito espetacular, vai fazer um efeito extraordinário. Porque o corpo humano, quando você come uma verdura, a verdura tem vitamina K, vitamina B, vitamina C, vitamina D, tem tudo quanto é tipo de coisa, de vitamina lá. Aí sabe o que o corpo humano faz? Quando você come, você mastiga, aquilo vai para o estômago. O estômago, ele começa a fazer a digestão. A digestão, as paredes começam a sugar aquelas vitaminas, aquelas aminoácidos, aquelas fibras e tudo mais. Aquilo vai para a corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai distribuindo. Para o pulmão ela leva uma coisa, para o coração ela leva outra coisa, para o fígado ela leva outra coisa. Então o corpo humano é uma máquina extraordinária e maravilhosa que não tem como ser evolução. Deus criou minuciosamente a máquina chamada corpo humano. E esse corpo, esse sistema, tem uma inteligência descomunal, assustadora, transcendental, que a ciência moderna não consegue compreender. Então, o que é isso que eu estou te falando? Então, você não percebe que tudo que você comeu, que tudo que você bebeu da palavra, comeu da palavra, bebeu da palavra, que tudo isso te sustenta. Por quê? Porque agora uma porção dessa palavra está no pulmão, outra porção está no coração, outra porção está no fígado, outra pulmão está aqui, outra foi para o cérebro. Cada porção dessa palavra que você não entendeu foi para um lugar do seu corpo. E está fazendo o quê? Está dando sustentação para o seu corpo. Está sustentando o seu corpo. Está dando energia, está dando vitamina, está dando força, vigor no seu corpo. Está limpando o seu corpo muitas vezes de toxinas, de coisas que não prestam. Mas você não... Irmão, você não consegue perceber. Isso não é porque você não percebe que não é real. Não é porque você não consegue ver a forma que seu corpo trabalha com as vitaminas, proteínas, aminoácidos e tudo mais. Não é porque você não consegue enxergar isso dentro de você que não existe. Então não é porque você não consegue ver a palavra entrando, fazendo efeito aqui, enchendo você aqui e distribuindo dentro do seu corpo aqui, você não consegue perceber que a palavra está se distribuindo dentro de você, alimentando, fortalecendo, limpando, curando, libertando. Tá? Não é porque você não consegue ver que ela não está fazendo. Você não vê a comida fazendo efeito no seu corpo. Só a longo prazo. A curto e médio prazo você não consegue enxergar. Entende? Mas é a mesma coisa da palavra. A curto e médio prazo talvez você não enxergue, mas a longo prazo você vai agradecer a sua mãe por ela ter te enchido o saco para você comer verdura, para você comer legume, para você comer fruta. Você vai agradecer a sua mãe por ela ter brigado com você para você não tomar refrigerante, ter brigado com você para você não ficar comendo besteira. Você vai agradecer a sua mãe por ela não ter deixado você comer naquele almoço que você queria comer, queria comer McDonald's com fritas. Ela falou, você vai comer comida. Aí você vai agradecer, sabe por quê? Porque se você tem força, se você tem vida, se você tem vigor, se você tem saúde, é porque alguém cuidou de você lá atrás e você nem sabe disso. Você não conseguiu perceber isso. É como quando você vê uma criança e aí passa uns 6 meses, 1 ano, essa criança, você não vê ela mais, quando você olha para...
Rapaz, essa criança cresceu, olha o tamanho que esse menino tá. Aí pergunta para os pais dela se eles conseguiram ver o crescimento dela. O pai e a mãe não conseguem ver, sabe por quê? Porque tá todo dia. E sabe como que a criança cresce por dia? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ela cresce alguns milímetros por dia. Aí ela passa 2 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano. A criança cresceu isso aqui, ó. Aí os pais não perceberam, porque ela cresceu isso aqui, ó. Ela foi crescendo assim, os pais nem perceberam. Mas quem olha e vê antes e vê o depois, fala: "Ah, rapaz, você cresceu rápido demais." Tá vendo? Você não consegue perceber o nível do crescimento que vocês estão tendo hoje. Mas daqui a alguns meses ou anos, as pessoas que te encontrarem na rua vão falar assim: cara, irmão, irmã, você não é a mesma pessoa, não. Quando você estava com a gente lá, andando com a gente, você era uma pessoa. Agora você está completamente diferente, você cresceu demais, nossa, você aprendeu muito. Só que você não lembra que foi na terça-feira, na quinta-feira, no sábado, no domingo, na reunião, aquelas palavras todas que você fala: ah, não fez sentido, ah, não entendi, não é para mim, não sei porquê, tô aqui até agora ouvindo isso, entendeu? Ah, isso é para que isso? Ah, porque você não entendeu. Mas cada coisa, irmão, o corpo humano precisa de ferro. Então tem hora que o pastor tem que dar ferrada em você, ó, dar ferrada. Mas tem hora que o corpo humano precisa de vitamina, tem hora que o pastor tem que dar uma, né? Toma aqui, querido, toma aqui comidinha boa, gostosa, tal. Tem hora que o corpo humano precisa de fibra. Então tem hora que você precisa de uma palavra mais firme, o seu corpo ter fibra. E você não entendeu que cada uma dessas palavras, de porrada, de fibra ou de carinho, te deram a sustentação para o seu corpo. Seu corpo só está sustentado porque você conseguiu alimentar-se de todas as proteínas, vitaminas e minerais e proteínas que você precisa, mas não sabia que precisava. Conseguiu entender? Tá entendendo? Fechou? Tá conseguindo entender? Então, fechou. Então, como que nós podemos entender isso? Através presta atenção, por que eu dei toda essa base? Porque você vai entender agora, cara. Vocês vão entender agora. E só agora que vocês vão entender o porquê que eu falei tudo isso. Porque, basicamente, esse capítulo é uma introdução para aquilo que o capítulo 2 vai começar a falar, vai começar a tratar. Então, você vai ter o fundamento e agora nós vamos começar a edificar, nós vamos começar a lançar parede no seu fundamento. Então, todas essas 2 aulas, quase 2 aulas, foi só para fundamentar você. Para quê? Para te dar estrutura, para suportar, aguentar o peso do que vai vir agora. Porque daqui para frente nós vamos começar a tratar o que você precisa entender como cristão, o que você precisa entender como homem e mulher de Deus, o que você e eu precisamos entender para que nós possamos realmente construir, edificar algo sólido para o futuro. Então, nós temos que lançar o fundamento através de palavra, através de ensino, através de estudos, através de entendimento, isso tudo de compreensão e prática. Finalizar com prática. No grego significa permanecer. A palavra praticar significa permanecer, concordar, comprometer-se, continuar, ser pontual, exercitar, executar ou cumprir, observar e trabalhar. São 10 funções que essa palavra te mostra. Praticar, no grego, significa então que você precisa permanecer, concordar, comprometer-se, continuar, ser pontual, exercitar, executar ou cumprir, observar e trabalhar. Você precisa entender isso. Se você não fizer nada disso, você não está praticando. E a Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Compara leão imprudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, para você ter um fundamento na rocha, você tem que praticar. O que é praticar? Permanecer. Tem gente que não permanece. Por isso que não pratica. Cada hora fica pulando de galho em galho. Cada hora fica pulando de um lugar para o outro. Entendeu? Pula de obreiro, pula de discípulo, pula de pastor, pula de igreja. Cada hora está pulando. Não para. Por isso que não cresce, por isso que não desenvolve, porque não permanece. Não concorda com nada. Eita, isso aí não tem nem mudar, não. Nem mudar, todo mundo concorda com tudo, né? Não concordo com nada. Eu não concordo. Eu faria melhor. Por que não faz agora? Ah, porque você quer esperar pegar o microfone para fazer? Então você é um mentiroso, você é um infame, você é uma conversa fiada, você é enganador, você é fariseu. Você acha que o microfone vai fazer você mudar? Vai nada, rapaz. Ou se você não muda agora, lá na frente você vai mudar mesmo. Se você não muda no pouco, não vai mudar no muito. Então, não concorda com nada. Não se compromete com nada. Não se compromete nem aqui na escola de fundamentos. Aí, 80 pessoas estão lá inscritas, só tem 50 aqui. Por quê? Porque, sei lá, pode até que ter um pouco mais, porque algumas pessoas estão juntas aí,
mas não se compromete. Mas quer ser cheio de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, quer dizer que sabe tudo, que entende tudo, que sempre... Mentira, engano. Não se compromete, nunca continua. Começa uma coisa e para, começa uma coisa e para, começa uma coisa e para, começa uma coisa e para. Por quê? Nunca continua nada. Não continua nada, nunca continua até o fim. Não se compromete e não continua. Não é pontual. O que é pontualidade? Pontual não é chegar no horário. Pontual é uma pessoa comprometida, que ela sabe que ela tem um ponto a cumprir, ela tem um ponto a zelar, ela se comprometeu a estar ali. Por exemplo, se você tivesse que uma causa na justiça que te desse 100 mil reais hoje, só que para você ganhar essa causa na justiça que vai te dar 100 mil reais, você precisa estar lá amanhã. Amanhã, impreterivelmente, indubitavelmente, você tem que estar amanhã no fórum às 4h59 da manhã. A pergunta é, você acordaria cedo para estar lá, 5 horas da manhã? Antes das 5? Você se comprometeria? Tem certeza disso? Para ganhar 100 mil reais? Sim, né? Então você seria pontual, não seria? Por quê? Porque aquilo para você tem valor. A pergunta é, você é pontual nas coisas de Deus? Aquilo lá tem valor para você? Porque se aquilo lá tem valor para você, você não chega no meio do culto, você não chega no meio do estudo, você não chega no meio da aula, você não chega no meio da reunião, sabe por quê? Porque você faz de tudo, você está comprometido. Se o pneu estourar, você sai correndo. Pegou? E assim começa o meu sermão. Então, você está pegando? Tá entendendo o que eu tô falando? Então, se fosse pagar 100 mil reais, você tava 4,59, você tava na porta do fórum, até antes. Claro que você chegaria bem antes, para não correr o risco. Mas se o pneu fura, você não dá desculpa, você corre. Você pega Uber, pega táxi, pega o diabo, sei lá o que você faria. Mas você daria um jeito de estar lá antes do horário, porque você sabe que aquele dinheiro vai ser bom para você. Esse é o problema. É que a gente não sabe que o céu vai ser bom pra gente. Porque se a gente soubesse que o céu vale muito mais do que 100 mil reais, a gente daria um jeito de comprometermos-nos a estar sempre cumprindo os nossos horários, a sermos pontuais, a praticarmos a palavra de Deus. Exercitar. Você se exercitaria na oração, no jejum, na leitura. Você se exercitaria. Por que você se exercitaria? Porque você sabe que o exercício físico produz saúde, um corpinho violão, né? Corpinho, uma bundinha empinada, peitinho duro, né? Como é que é, a barriga trincadinha. Você se sentiria bem esteticamente e de saúde. Além de ter disposição para fazer tudo o dia inteiro. Né? Então, por que você faz exercício? Por que você acha que exercício é bom? Talvez você não faz, mas você acha que exercício é bom. Porque você sabe que exercício te dá saúde, te dá vida, te dá vigor, te dá, né, aparência. E a gente não exercita as coisas da fé. Por que será? Porque a gente acha que não tem valor o que vai acontecer lá em cima. Executar ou cumprir. A gente não executa o que é mandado. A gente não faz o que Deus nos direcionou para fazer. Olha o que Jesus disse. Ide e pregai. Ele não falou assim, ó. Se você quiser, se um dia você acordar com a disposição de querer um pouquinho assim, faz. Não, ele não falou isso. Ele falou, ide, vai, tei, vai. Faz o que eu estou mandando. Faz o que eu estou mandando. Cumpre o teu propósito. Combati o bom combate. Cumpri, completei, a mesma coisa, cumpri. Executei, eu cumpri, executei a direção, a ordem, o propósito, o princípio, aquilo que ele me mandou, eu cumpri, eu completei e guardei a fé. Então, observa e trabalha. Aprende como você está fazendo aqui agora, aprenda e trabalha. Aprenda e trabalha. Aprenda e trabalha. Aprenda e trabalha. Se você não aprender, como é que você vai saber fazer? Eita, aracandarai, ó. Quem não sabe fazer, não sabe mandar. E quem não sabe fazer é porque não aprendeu a fazer. Quem não sabe fazer, não aprendeu. Então você precisa aprender, entendeu? Você precisa aprender a fazer. Então isso é praticar. Então
Comprometer, exercitar, trabalhar são uma das coisas mais importantes. Comprometer-se, exercitar na palavra e trabalhar para Jesus na obra e no reino dele. Essas palavras mostram que não podemos tratar os ensinamentos de Cristo de qualquer maneira. Devemos considerá-los seriamente. Nós devemos ser sérios no que tange a verdade. E é isso, irmãos, que eu nunca negociei nos últimos 14 anos da minha vida. Do dia que aceitei Jesus, muita gente andou comigo. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Muita gente tentou botar minhoca aqui, ó. Sabe por que ninguém conseguiu? Porque eu tinha um fundamento muito sólido. Antes de Deus me expor, antes de Deus me mostrar, antes de Deus me fazer o meu ministério aparecer para as pessoas, Ele primeiro me fundamentou no secreto. Então eu estudei mais Bíblia, eu orei mais, eu jejuei mais, antes de começar o ministério. Entende o que eu estou falando? Então, antes de começar o ministério, eu busquei a Deus violentamente. Antes de começar o ministério, eu estudei muito, eu orei muito, eu jejuei muito, eu li muita Bíblia, eu fiz muita coisa. Entende o que eu estou falando? Então, eu abneguei muito, eu abdiquei muito, eu decidi muitas coisas. Então, quando as pessoas vieram botar minhoca na cara, para que isso? Você vai virar pastorzinho, você é o pastorzinho da videira, você é o pastorzinho da igreja. Para com isso, vamos pegar a meninada, vamos aproveitar, vamos meter o pé, vamos tomar umas lá enchapadas, vamos fazer sei lá o quê, vamos fazer não sei do que. Então, quer dizer, aqueles monte de minhoca que as pessoas tentaram colocar na minha cabeça para dizer assim, cara, você é muito novo, tava com 18, irmão, converti com 18 anos, tava na florzinha da idade, tava no mundo, eu tava arregaçando, tava quebrando tudo. E as pessoas falando, rapaz, larga de ser besta. Você tá aí na igreja, abrindo mão de mulher, de sexo, de balada, de brincadeira. Pra quê, cara? Aproveita a sua vida, você é jovem, vai viver. E eu só jejuava, orava, lia a Bíblia, ia pros montes, pros vales, pros campos e buscava a Deus. Aí eu pergunto pra vocês. Deus me deu um fundamento fortíssimo, profundo, violento. Sabe o que acontece? 99% dessas pessoas não estão na igreja hoje. E aqueles que ainda estão, os que ainda estão, não fazem diferença nenhuma no reino de Deus. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, não faz diferença nenhuma. Por que eles não fazem diferença nenhuma? Porque eles nunca tiveram fundamento firme. Eu lembro quando eu entrei na igreja, o meu líder de célula, que era o Pedro na época, meu líder de célula, ele era um cara referência para mim. Eu tinha ele como referência. O cara era virgem, né? Eu já não era mais, mas o cara era virgem. Eu falava, mano, você tem a minha idade, você é virgem, cara. Você é o cara, mano. Você é o cara. Você é o bichão mesmo, doido. E o cara era virgem na minha idade, tava namorando uma menina virgem, e os dois iam casar virgem. E o cara botava a guitarrinha dele nas costas nesse solzão de Cuiabá, mano, e patrolava, andava quilômetros a pé para poder ir para a igreja, para ensaiar, quilômetros voltando para casa. Depois ele andava quilômetros para fazer célula, aí pegava ônibus, aí ia para a igreja, ia fazer não sei o quê, sabe? Ainda pagou para eu ir para o encontro com Deus. Cara, isso é uma referência para mim, mano. E aí aquilo que eu achava que era grande, lindo e portentoso, era só aparência, sabe por quê? Porque ele não tinha fundamento. E sabe o que aconteceu? Casou virgem, pegou a mulher dele virgem, mas aí depois acabou o casamento, traiu a mulher traiu ele, virou uma zona, a briga, e aí cada um foi para um lado, ele já casou com outra mulher, já tá tendo filho com outra mulher, a mulher dele é outra, a mulher dele tem filho, mas não sabe se é dele, se é do outro, não sabe de quem que é. Então assim, virou uma zona. Por quê? Porque apesar deles terem andado de forma correta, eles não tinham fundamento correto. Eles não tinham fundamentos. E aí eles ficaram no meio do caminho. Sabe quando? Quando a primeira crise veio no casamento. Quando o rio transbordou. Quando a chuva caiu. Quando o vento soprou e bateu com ímpeto. A casa deles caiu. Literalmente. O cara não tá mais na igreja hoje. Malemar vai. Ele era meu líder de célula. E hoje Malemar vai na igreja. Imagina fazer a obra de Deus. Menos ainda. Pelo contrário, só faz besteira, coisa errada. Largou da mulher. Já tá no segundo casamento. Tá pegando o que eu tô falando? Então, assim, o cara que era minha referência, hoje tá desviado. Bebendo, fumando, se drogando, fazendo coisa errada. E eu tô aqui, lutando pelo reino de Deus.
Você entendeu que a coisa é séria? Então, o cara que era minha referência, hoje, basicamente, eu que sou referência para ele, porque ele me segue no Instagram, me segue tem amizade no Facebook, e hoje é ele que olha para mim, às vezes ele manda mensagem para mim, e aí, Joãozinho, como é que você tá? Como é que estão as coisas aí? Tal, tal, tal. Então, o cara que era para ser minha referência, ele era para ser meu referencial. Esses dias eu descobri que outro pastor também, que para mim era uma grande referência, pastor Cássio. Ele e a Dani, nossa, eram dois pastores de jovem, eu gostava demais do jeito deles e tal. E os dois largaram, separaram, não estão mais na igreja, não são mais pastores, não estão mais fazendo a obra de Deus. Por quê? Eram pastores, hein? Isso que eu falei. Não importa se é pastor, se não tem um firme fundamento, não vale nada. Né? Tem pastor que é preguiçoso. Você vê o Pedro aí, cadê o Pedro? Tá na aula? Não tá na aula, deve estar lá deitado, rabão para cima. Né, Regiane? Tá ou não tá? Então, tá aí, ó. Tá vendo? Eu sou profeta. Além de tudo, eu sou profeta, irmão. Então, eu tô aqui trabalhando, o cara veio estar do meu lado aí, ó, para trabalhar junto comigo, ouvir, aprender, dar um glória a Deus, fazer alguma coisa, tá lá, deitado. E eu tô aqui. Entende o que eu tô falando? Então, assim, faz parte. Faz parte. Não, irmão, depois que eu vi essa situação do pastor Cássio, que para mim era um grande referencial, um gigantesco referencial, e o cara largou a mulher, largou o ministério, está estudando para fazer concurso, para tentar virar outra coisa, o cara abandonou a fé, o ministério. Aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás, diz o Senhor. Tá entendendo o que eu tô falando? A coisa é... Eu quero que vocês entendam, eu tô contando essas coisas para vocês entenderem como é sério o que eu tô falando. O evangelho que eu vivo, que nós vivemos e praticamos, não é de brincadeira. Se você não entender, se você não lançar firmemente os fundamentos hoje, você vai sofrer terrível. Irmão, o Pedro, ele desviou acho que antes de eu sair da vida, quando eu saí da videira, ele tinha desviado. Então, assim, ou seja, há 7 anos atrás, o pastor Cássio largou tudo tem uns 2 anos. Entende? Então, um era líder, o outro era pastor. Os dois desviaram do propósito. Os dois desviaram da vontade de Deus. Não interessa se você é líder ou se você é pastor. Se você não tiver um fundamento firme, sólido, irremovível e verdadeiro, a sua casa também vai cair. Pegou? Pegou? Então toma aí, ó. Aprenda. Hã? Senão, o bicho, ó, vai cair, vai quebrar. O bicho vai pegar. Então, para de graça, mas é verdade. Então, tem gente que derrubou o celular. Tem gente que derrubou até o celular. Tomou um susto. Acorda, desperta do que dorme. Entende, gente? A coisa é séria. A coisa é séria. O evangelho não está de brincadeira. O evangelho não brinca com a gente porque Deus não aceita que ninguém brinque com ele. Né? Amém? Então, agora, por que eu falei tudo isso? Porque nós vamos entrar no segundo tópico, que é, para mim, o tópico mais importante, extremamente importante, que é a conduta cristã. A conduta cristã. Esses dias atrás eu vi um vídeo, não sei se vocês já ouviram, se vocês não ouviram, eu vou mandar lá no grupo. E essas coisas da aula, coisas concernentes à aula, depois vocês podem até me cobrar no grupo, que eu vou sempre mandar no grupo da escola de fundamento. Não vou mandar no grupo da igreja. Por quê? Porque aí eu vou mandar, por exemplo, eu já mandei isso no grupo da igreja, mas há muito tempo atrás, muita gente falou nada com coisa nenhuma, fez nada com coisa nenhuma e não conectou. Não deu conexão. Dá para baixar a música aí, por favor? Então, muita gente não se conectou, não conectou com aquilo que eu estou falando. Mas vocês vão conectar. Por que é bom vocês verem o vídeo depois? Vocês vão conectar exatamente com o assunto que eu estou falando agora. Então, se eu mandar no grupo da igreja, todo mundo vai falar, legal, bacana, mas ninguém vai entender. Agora, dentro do contexto que eu estou falando, vocês, quando vê o vídeo, vocês vão falar, meu Deus do céu, violento. Então, tem um vídeo do pastor e doutor Rodrigo Silva, um cara que eu prezo muito, eu acho uma benção esse cara, e ele falando sobre a conversão antiga e a conversão moderna. Ele fala a diferença das duas conversões, da antiga e da moderna. Você fica chocado com o que ele fala. Como é sério, como as pessoas hoje não se convertem a Cristo, elas se convertem a uma igreja, elas se convertem a uma visão, elas se convertem a um worship crente, cristão.
né? É um modismo inglês cristão. Né? Ele se converte à teologia do coaching, do mentoring, da palavra de autoajuda. Essa é a conversão do crente hoje, não é a Cristo. Entende? Então depois eu vou mandar esse vídeo. Vou ver se eu lembrar, já no final eu já mando agora. Se eu não lembrar, vocês me lembram que eu vou mandar o vídeo lá para vocês. Ou se alguém também tiver condições de mandar, manda lá. Tá? Mas tem que ser o mesmo vídeo. Então, por quê? Porque uma das dificuldades que nós temos hoje dentro da igreja chama conduta. Lembra aquele ditado que diz assim, ó, de boas intenções o inferno está cheio? Então, tem gente que fala assim, ô pastor, mas a minha intenção é boa. Pois é, mas sua conduta é errada. Não, pastor, mas eu tenho uma boa intenção, meu coração é bonzinho, mas sua conduta está errada. E a boca fala do que está cheio o coração. Então não tem como você dizer que seu coração está cheio de verdade se a sua boca está cheia de mentira. Não tem como você dizer que você é cristão aqui dentro do coração se a sua conduta não é cristã. Tá pegando? Então, se a sua conduta não é cristã, não adianta você ficar não adianta você ficar dizendo que não, pastor, mas eu sou um cara sério, eu sou uma mulher séria, eu sou um irmãozinho, uma irmãzinha séria. Desculpa, irmão. A sua conduta não é concernente ao seu caráter, ao que você diz que tem de caráter. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a questão da conduta, porque a nossa conduta é as nossas atitudes. São as coisas que nós fazemos, as coisas que nós falamos. E às vezes as coisas que nós falamos, ou as coisas que nós fazemos, ou as coisas que nós praticamos, falam quem nós somos. Muito mais do que o nosso coração. Ah, pastor, mas o senhor sabe, né? No meu coração eu não queria fazer isso. Mas você fez na sua atitude. E ninguém vai julgar o seu coração, porque ninguém enxerga o teu coração, só Deus. Mas nós vamos julgar aquilo que nós vemos, as suas atitudes. Tá pegando? Então, por isso é importante a gente entender o peso e o valor da conduta cristã. Se a gente vamos até o fim. Se der, a gente estuda tudo. Se não der, fica para a próxima aula. Como eu disse no início, a minha preocupação não é apostila, não é tempo, não é cronograma, não tem cronograma. Eu quero que vocês aprendam a aprender. E saiam daqui bastante conscientes daquilo que vocês aprenderam, entendendo exatamente o que vocês precisam entender para ter uma vida real e verdadeira com Cristo. Tá bom? Quando nos convertemos, conduta cristã, quando nos convertemos ao Senhor, toda a nossa vida muda. Nossos desejos não são mais os mesmos. Olha isso. Ou pelo menos não deveriam ser, né? Os nossos desejos não são mais os mesmos. Ou pelo menos não deveriam ser. Então, nós não deveríamos ter mais os mesmos desejos que tínhamos outrora na carne. Os nossos desejos não são mais os mesmos e nem são mais as mesmas as nossas atitudes. Entende que nós estamos tratando disso, coisas que não precisaríamos e não deveríamos tratar? Nós não deveríamos tratar de conduta cristã. Por quê? Porque uma vez... Olha como é que está escrito. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas passadas, as coisas pecaminosas, as condutas pecaminosas, o coração pecaminoso, a vida pecaminosa passou. E tudo se faz novo, porque Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. E se ele nos abriu um novo e vivo caminho, a vida que nós vivemos agora não é velha, e antiga, e ultrapassada, e falha, e pecadora. Nós temos um caminho novo e vivo. O nosso caminho é novo e vivo, não velho e morto. O problema é que nós temos, muitas vezes, a conduta velha por termos um caráter velho. Não temos uma conduta reta por não termos um caráter novo, um caráter restaurado, um caráter restaurado, um caráter curado, um caráter liberto, um caráter tratado. Então a nossa conduta acaba sendo errada. Então, o nosso comportamento deve ser diferente das pessoas do mundo, pois nós vivemos para agradar a Deus. O nosso comportamento tem que ser diferente das pessoas do mundo, porque nós vivemos para agradar. Essa é a premissa básica do cristianismo. Olha como é que está escrito. E Deus se agradou de moê-lo. Deus agradou-se de moer Jesus. Então, foi agradável a Deus a morte de Cristo.
Deus ter moído Jesus foi agradável. A moída de Jesus, a prisão, o açoite, a morte de Cristo foi agradável a Deus. E por que a gente acha que Deus só se agrada de carro novo, casa própria, dinheiro no bolso, prosperidade, bênção financeira, um salário de 10 mil reais? Por que a gente acha que Deus só se agrada disso? Deus não se agrada disso, irmão. Isso agrada a gente. E aquele que quiser, de fato, agradar a Deus, tem que negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então, quando nós entendemos isso, nós fazemos o que agrada a Deus. Negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, seguindo. Ah, você está falando que não pode ganhar 10 mil reais por mês, não pode ter carro bom, casa boa? Não, não estou falando nada disso. Eu estou falando que isso não pode, você não pode computar isso como algo que agrada o coração de Deus. Não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é você ter um caráter e uma conduta cristã. Pegou? Então, este estudo ajudará você a ter uma conduta que honre a Deus onde você estiver. O modelo da conduta cristã. Já existiram muitos homens de Deus. Muitos, centenas de milhares de homens de Deus. Com vidas santas, que nos legaram, que nos deixaram legado. Quem estava na primeira aula sabe a diferença de herança e legado. Quem pegou a primeira aula? Quem pegou a primeira aula, faz aí um glória a Deus aí, ó. Só quem pegou a primeira aula já sabe o que eu estou falando, a diferença de herança e legado. Então esses homens, eles nos legaram, eles não deixaram herança para a gente. A igreja cristã não é rica, mas a igreja cristã tem um legado de homens sérios que foram torturados por amor a Cristo. Homens que foram torturados por causa do evangelho. Homens que foram capazes de morrer pelas verdades na Bíblia contidas sem ter lido uma única página dela. Esses homens nos deixaram um legado de fé, de esperança, de vida, de genuinidade, de sinceridade, de verdade, de cristianismo puro e verdadeiro. No entanto, eles nos deixaram um legado tremendo. Legaram tremendos exemplos de fé e serviço ao Senhor. No entanto, o nosso modelo de conduta cristã não está baseado em qualquer homem, ainda que eles tenham deixado um legado extraordinário, mas sim no próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. E Jesus, o Senhor Jesus, deixou o exemplo para seguirmos seus passos. 1 Pedro 2:21. Jesus deixou o exemplo para nós seguirmos os passos dele, para nós fazermos a mesma vontade, ele falou, a obra que eu faço, vocês também farão, mas outras obras maiores vocês farão. Então vocês farão obras muito maiores do que a minha, porque eu vou para o Pai. E vocês têm que ficar para completar a minha obra. Aí Paulo vai dizer assim, ó, carrego no meu corpo, sobre mim, o resto das aflições de Cristo. Paulo está dizendo, eu carrego a herança, o legado de Cristo. O legado foi que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós, eu e você também venceremos o mundo. Tá pegando? Então nós venceremos o mundo. Nós também venceremos. Porque o legado que nos foi deixado é que, como Jesus venceu, nós também vamos vencer. Tá pegando? Paulo disse para sermos seus imitadores como ele era de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós temos que imitar. Por que nós temos homens que são referenciais? Para que esses homens que são referenciais e que são homens de Deus, que são homens de Cristo, que são homens de Deus, são homens de Cristo, esses homens são homens que nós temos que honrá-los, ouvi-los, seguir o exemplo deles. Por quê? Porque esses homens são homens que nos deixaram um legado, nos deixaram uma diretriz, uma direção. Eles nos disseram assim, olha, eu fiz assim e deu certo, eu consegui ser fiel, eu consegui me manter até o fim.
combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Então, muitas vezes nós não temos combatido o bom e verdadeiro combate, nós não temos nem sequer começado a carreira, imagina concluir. E muitas vezes nós não estamos guardando a fé, pelo contrário, nós estamos negando, negligenciando a fé em Cristo Jesus. É por isso que eu e você precisamos entender que nós precisamos entender o processo do caráter cristão. Por quê? Porque o caráter cristão é formado em nós. E Paulo falou, eu prego Cristo até que ele, o caráter dele seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Então Cristo tem que ser formado em mim e em você. E como que Cristo é formado em mim e em você? Através das aflições, através das tribulações, através das angústias, através do sofrimento, porque a Bíblia diz que pelo sofrimento Cristo aprendeu o que é obediência. Até Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Pastor, por que eu sofro? Porque você é desobediente. Terra. Alguém pode dar um terra, nábia, súbia, glória, santo, eita, arabacai. Por que eu sofro, pastor? Porque você é desobediente, você é rebelde. Quando você aprender a obedecer de verdade, você para de sofrer. Porque está escrito. Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, por que eu e você sofremos? Porque nós não obedecemos. Pastor, quando que eu vou parar de sofrer? Quando começar a obedecer. Quando que você vai parar de sofrer financeiramente? Quando você aprender a obedecer os princípios financeiros de Deus. Quando que eu vou parar de sofrer no meu casamento? Quando você aprender a ser um marido, uma mulher de Deus, como Deus mandou. Como que eu vou parar de sofrer com meu filho? Quando você for um pai no mesmo nível que Deus ensinou a ser pai, a corrigir, a disciplinar, a educar, botar limite e tudo mais. Quando que você vai viver muito? Quando você aprender a ser filho que honra pai e mãe. Aí você vai viver bastante. Quando que eu vou aprender a ser um bom pastor, líder, discípulo, tudo mais? Quando você seguir os passos daqueles que iniciaram a fé e que nos deram as diretrizes e direções para que nós pudéssemos caminhar na retidão da verdade, da palavra, da vontade de Deus. Então, quando nós entendermos que os princípios foram estabelecidos para nos ensinarem o caminho que nós devemos andar, nós não vamos mais sofrer. Nós sofremos porque nós não cumprimos os princípios da vontade de Deus. Tá pegando? Então, quando nós não cumprimos os princípios, nós sofremos as consequências. E isso se chama sofrimento. Pegou? Agora, quando falamos de seguir os passos de Jesus, quando nós falamos de seguir os passos de Jesus, presta atenção, e tomá-lo, quando nós aprendemos a seguir, quando nós falamos de seguir os passos de Jesus, é aprender e tomá-lo como nosso modelo de conduta, nós também estamos dizendo que a Bíblia, que a palavra de Jesus, será o nosso manual de conduta. Essa é a treta que ninguém entende. Irmão, se Jesus é o meu modelo, quem é o meu manual? Eita, meu Deus. Hã? Se Jesus é o meu modelo, ele é o meu exemplo, ele é meu modelo. Como que eu vou conseguir fazer o que ele fez? Andando no caminho que ele andou, agindo da forma que ele agiu, pensando da forma que ele pensou, fazendo as mesmas coisas que ele fez, tendo a poeira do pé dele no meu pé. Talmidim, discípulo. Ou seja, o que significa isso? Significa que para eu fazer o que Jesus fez, primeiro eu preciso saber o que ele fez. E onde que está? Onde que está escrito o que Jesus fez? Aqui, ó. Se você não sabe o que ele fez, se você não sabe o que ele fez, como que você vai seguir ele? Você só pode andar por onde ele andou se você primeiro souber onde é que ele andou. Eita! Como que você vai andar por onde ele andou se você não sabe? Por isso que você tem que aprender, conhecer e prosseguir em conhecer. O quê? Liturgia? Bíblia? Livrinho? Não! Você precisa aprender a conhecer a Deus.
E onde está Deus no céu? E como que eu chego nele? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem? Jesus! E onde está Jesus? Onde eu aprendo dele? Aqui, ó. É aqui que eu aprendo dele. Hã? Então você vai aprender a equilibrar a sua vida nele, aqui, ó. Você vai aprender a colocar ele na sua cabeça. Ele vai ser colocado na sua cabeça. Você vai abrir ele aqui, você vai abrir sua mente, vai colocar ele como um cabelo aqui, ó. Ele é seu cabelo aqui, ó. Ele tem que ser seu cabelo. Tem que botar ele na cabeça, introjetar na cabeça, abraçar ele aqui até que ele viva, até que ele entre, que rasga a sua mente, a sua alma, espírito junto, medula, até que serem as intenções mais profundas do coração. Encha dele, encha a sua mente dele. Você não vai ter mais pensamento de morte, você não vai ter pensamento de depressão, você não vai ter pensamento de suicídio, você não vai ter pensamento de desistir, você não vai ter pensamento de nada, porque ele é tudo em você. Fechou? Então nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender dele de verdade. Nós precisamos aprender. Então, observe. Então, vamos lá. Cadê? Voltei aqui. Então, ele é o nosso... A palavra de Jesus, que é a Bíblia, que é a história que fala sobre ele, é que é o nosso manual de conduta. Como é que nós sabemos que o nome do Brasil veio de uma árvore chamada pau-brasil, que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral? Como é que nós sabemos? Porque nós lemos, nós estudamos, nós aprendemos, alguém nos ensinou que essa é a história do Brasil. Como é que você vai aprender sobre Cristo? Alguém, você vai ter que ler, você vai ter que ouvir e alguém vai ter que te ensinar. Por isso que você tem que ter alguém que saiba o que está te falando. Por isso que é ruim quando você ficar aí ouvindo todo mundo. E aí você acha que está sabendo tudo, mas na verdade você só está enchendo a sua cabeça de linguiça. Você sabe de onde que veio esse termo, encher cabeça de linguiça? Sabe? Responde aí, irmão, sim ou não? Faz assim, não sei. Se você não sabe, encher a cabeça de linguiça, você não sabe de onde que veio esse termo? Da churrascaria. Sabia que esse termo veio da churrascaria? Pergunta aí, como assim, pastor? Como assim? Aí eu te respondo. Na churrascaria, a primeira coisa que as pessoas servem é linguiça. Porque é o mais barato e é o que incha lá dentro da pessoa. Linguiça incha você sabia disso? E aí você vai na churrascaria e a primeira coisa que eles colocam no seu prato é linguiça e a última coisa é picanha. Por quê? Porque você já encheu tanto de linguiça que você vai comer menos picanha. Você pode ver que mesmo na churrascaria, a mesma picanha volta 5 vezes. Porque quase ninguém come. Você fala, como que ninguém come picanha? Cara, já encheu você de linguiça, aí você não tem mais estômago para comer picanha. Pegou? Pegou? Pegou a chave ou não pegou? Então, por isso que você tem que parar de encher a sua cabeça de linguiça. E tem um monte de gente que fala na sua cabeça é encher a sua cabeça de linguiça. Aí quando vem a picanha do céu, você não tem mais cabeça aberta para ouvir. Terra! Hã? É, mano? Pegou a parada? Então, por isso você tem que ter um garçom de estimação. O nome do garçom da Emuná chama João Moraes. Pegou a parada? O nome do garçom da Emuná chama João Moraes. É o nome do garçom que serve. Só que sabe qual que é o problema desse garçom? É que esse garçom ele não economiza. Esse garçom, ele serve, quando você chega, você senta na mesa, a primeira coisa que ele serve é picanha. Ele não enche linguiça, ele serve picanha. Aí sabe o que acontece? As pessoas começam a achar que picanha é linguiça. Eita! Aí começa a desprezar a picanha, porque nessa churrascaria aqui, ó, só tem picanha, filé, shoulder stick, só tem aquelas carnes nobres, carne boa, carne gostosa, carne macia, carne suculenta. Aí você começa a falar assim, ah, pastor, hoje eu não quero comer picanha, porque eu como
como picanha todo dia, e aí você começa a desvalorizar as picanhas que vêm do céu, e desvaloriza o garçom que te serve picanha, seu infeliz! Meu Deus! Meu Deus! Fala alguma coisa aí! Grita aí para os seus vizinhos ficar loucos! É forte ou não é, Brasil? Ah, para de graça. Eu nunca vocês estão achando que a escola de fundamento vai ser do mesmo jeito que era antiga. Ah, vocês estão de sacanagem na minha cara. Vocês não conhecem aqui, ó. O Pedro dá colchão duro para vocês, rapaz. Eu já dou picanha direto. Fala para ele aí, Regiane. Ele fica dando colchão duro, A100, músculo. Eu dou é picanha, papai. Eu dou é picanha direto. Aqui é picanha, filé. Não tem nem contra filé, não, irmão. É só picanha, filé, é carne nobre, é maturata. É só carne top, rapaz. Entende a parada? Aí o problema é que as pessoas, infelizmente, começam a desvalorizar a picanha porque estão acostumadas. Aí na churrascaria da Batista, na churrascaria da Videira, na churrascaria da Mundial, da Universal, da Internacional, do sei lá o que, sei lá das quantas, eles vão nessas churrascarias aí, ó, e essa churrascaria serve linguiça, enche ele de linguiça. E aí vem na churrascaria Imuná, e na churrascaria Imuná o cara já senta na mesa e já come as carnes mais nobres! Já come as carnes mais nobres, os cortes mais macios, mais nobres, mais gostosos. Aí a pessoa fala, como aqui tem excesso, como aqui tem carne demais, como aqui tem picanha pra lá, então eu vou, não tô nem aí. E quando eu quiser eu como, não quiser não como, eu faço o que eu quiser, porque eu não tô nem aí, eu desprezo mesmo e tudo mais. Aí, irmão, pai. Aí o que acontece? O garçom fica desanimado. O garçom fica desanimado de dar picanha, porque o cara pega a picanha e vai ver. Mano. É uma linguiça boa. Tá parecendo linguiça boa. Mas você não come picanha assim, você come picanha assim, ó. Você corta ela, aquele cortezinho assim, ó. Cortezinho tramontina, com a faquinha tramontina. Aí você pega o cortezinho da picanha, aí você pega aqui, joga um limãozinho e faz assim, ó. Fica meio bichona, mas mais ou menos assim que a gente faz, né? Então, a gente desfruta, porque a gente sabe que picanha é carne nobre, a gente não come todo dia. Esse é o problema da emuná. É que a emuná dá picanha todo dia. Aí o pessoal fica mal acostumado. Aí fica lá, mal acostumado, você me deixou mal acostumado com o seu amor. Mano? Então, irmão, depois a gente termina a conduta cristã. Vamos encerrar por aqui. Foi 2 horas de aula bastante produtiva, falamos bastante. Pode ser que a aula às vezes dure um pouco mais, um pouco menos, não importa. Mas não quero ter essa neura de dar mais aula, menos aula, de dar muita aula, pouca aula. Eu quero falar o que Deus quer falar. Se Deus falou, deu um recado, te ensinou, você aprendeu. Eu só quero que todo mundo fale para mim se aprendeu, deixa um joinha assim, ó. Se você aprendeu, se foi produtivo, se Deus falou com você, se você aprendeu coisas novas ou não. Tem irmão que não tá assim, com a mão assim, não acho que não aprendeu muita coisa, não. Mas quero saber quem aprendeu aqui, ó. Dá um joinha assim, ó. Dá um joia, para me saber se aprendeu alguma coisa, Deus falou, não falou, é isso. Eu quero saber. Fica com o joia, ô Everson. Fica com o joia levantado, que eu tenho que mudar de tela para ver vocês. Às vezes você levanta o joia um pouquinho, já baixa e não dá para ver. Então fica assim, ó, para saber, ó. Entendeu? Amém, glória a Deus. Pode baixar. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, o nosso propósito aqui é ensinar, é que você possa aprender, que você possa se desenvolver. Nosso trabalho aqui não é dar trabalho de conclusão de curso, não é dar diplominha para você, não é fazer festinha e falar que você formou, glória a Deus, não é falar que você se formou
Mas você não aprendeu nada. Não adianta, cara. Você tem um diplominho, não sabe nada. O mundo espiritual não te respeita. O diabo não te respeita. Os demônios não te respeitam. Deus não te respeita. Os anjos não te respeitam. Ninguém te respeita. Por quê? Porque você só tem um diploma. Você só tem diploma. Você não tem que ter... Esqueça essa liturgia Paulo Freire, esquerdopata, comunista. Você quer te dar um diploma e fazer você uma pessoa burra. Ei, não sei se você sabe, mas a Dilma é economista. Ela não sabia fazer conta, irmão. A Dilma é uma economista que não sabia fazer conta. 13 mais 9 dá 17. Ah, toma no olho, irmão. É séria a coisa. O marxismo cultural quer fazer você ser burro, burratizado, quer te emburrecer. Tá entendendo? Então, aí chega um cara igual eu e fica falando pra você, não, aqui nessa churrascaria você não vai comer linguiça, você vai comer picanha. De imediato, de início. Aí você não tá acostumado. Aí você começa a desprezar, você começa a desvalorizar. Por quê? Porque a carne mais vagabunda dessa churrascaria é picanha. E as outras é carne nobre, maturata, carne top, carne shoulder stick, sei lá o quê, né? Angus, sei lá do quê. Então, ou seja, você despreza porque você não entende o valor do que você está se alimentando hoje. Tá pegando? Tá pegando aí? Então, quando você entender que o valor do que nós estamos fazendo aqui hoje é tão estarrecedor, hoje, quarta-feira, amanhã, no culto de quinta-feira, no domingo, no culto da família, tudo que a gente faz não é sem propósito, pelo contrário, é de propósito. Por isso que nas quintas eu estou falando sobre batalha espiritual, não é sem propósito, é de propósito. Nós estamos vivendo um ambiente de batalha espiritual e eu preciso ensinar vocês isso, para vocês não perderem sua família. Vocês não perderem família. E quando eu digo família, assim, é pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, avô, tio, primo. Infelizmente, nós vamos perder. Mas o que dói de verdade da gente é pai, mãe, filho e filha, irmão, irmã. Marido e mulher. Então, quem de vocês perdeu pai ou mãe, filho ou filha, marido e mulher aí? Quer demonar o coronavírus? Alguém de vocês perdeu pai ou mãe, filho ou filha, marido ou mulher? Ninguém perdeu? Por quê? Porque nós estamos diante de uma batalha. E o diabo quer entrar justamente aqui no núcleo da nossa família. Então nós somos a voz profética de Deus do céu. Nós somos o povo de Deus. Nós somos as pessoas que têm que ter a autoridade para mover o céu sobre essa cidade e falar assim, ó, aqui nós não aceitamos. Na nossa casa, na nossa família, na nossa terra, no nosso terreiro, você não pisa, você não canta de galo. No nosso terreiro, coronavírus, diabo, satanás, demônio, você não canta de galo, porque aqui tem autoridade. Aí ele vai perguntar para você assim, ó, se é autoridade com base no quê? Aí você, porque o pastor falou. Aí ele vai dizer assim, ó, Jesus que o pastor fala, eu bem conheço. O João, eu sei quem é. Mas e você? Quem você é no mundo espiritual? É isso que o diabo vai te perguntar. Pegou? Para você que lê Bíblia, você sabe que é a história do filho de Cefas, né? Jesus bem conheço, Paulo sei quem é, mas e vós, filhos de Cefas, quem sois? Ió e pau do demônio. O demônio deu pau neles, deixou eles nu. Então o que eu estou mostrando para vocês? É que se vocês não entenderem os fundamentos de uma forma séria, coesa, rígida, dura, sabendo que vocês vão pagar um alto preço, mas que lá na frente isso vai valer, então, infelizmente, eu não posso fazer muita coisa por vocês. Fechou? Amém, queridos? Vamos tirar nossa selfie então aí? Todo mundo bota a biblinha aqui, ou o caderno, ou a apostila, o que você tiver, bota do lado. E para pelo menos uns 30 segundos, 20, 30 segundos, porque eu vou tirar de uma tela, aí eu vou para outra tela, aí eu vou tirar da outra tela. Tá bom? Então eu preciso que vocês fiquem parados. Vocês não sabem que horas que eu vou mudar de tela. Então todo mundo se ajeita aí. Se ajeita aí que eu vou tirar. Peraí, deixa eu botar minha carona mais aqui para ficar melhor. Vai. Peraí. Segura. Fechou, galera. Um beijo para vocês. Bom descanso. Bom término de quarta-feira.
Garanto para vocês uma coisa. Eu não sei se o futebol vai voltar na quarta-feira ou não vai. Também não tô nem aí, sabe por quê? Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Entende? E eu prefiro ser amigo de Deus. E eu não fiz na quarta-feira por causa do futebol, fiz por causa da escola de fundamento, mas também que sirva. Para a gente saber que tem gente que não vai fazer a aula, ou não vai fazer, ou quando fizer e tiver o jogo do time dele, ele vai preferir o jogo do time do que a aula. Então, infelizmente, cada um vai escolher o que quer. E lá na frente, vocês que escolheram a melhor parte, lembra o que Jesus falou para Maria, entre Marta e Maria? Ele falou assim, Marta, por que te preocupas? Maria escolheu a melhor parte. Sempre escolha a melhor parte. E a melhor parte é essa. Depois você bota o jogo para gravar, assiste depois, reprise, não interessa. Mas coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, como eu falei no domingo, assim, se o culto for 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 8 horas da noite, 11 horas da noite, para mim não faz diferença nenhuma, porque a minha vida é de Deus, meu domingo é de Deus, meu sábado é de Deus, minha sexta é de Deus, todos os dias da semana é de Deus, a minha vida é completamente entregue a Ele, então não me importa. O dia que eu tiver que cultuar, eu vou cultuar. O dia que eu tiver que pregar, eu vou pregar. O dia que eu tiver que falar do amor dele, falar da verdade dele, eu vou falar. Entende o que eu estou falando? Então nós precisamos entender e amadurecer esse cristianismo. Nós não somos qualquer um. Vocês são uma turma especial, literalmente. Vocês são uma turma diferenciada. Então, valoriza. Valoriza. Porque apesar de ser picanha, apesar de ser carne nobre, maturada, apesar de ser só carne boa nessa churrascaria aqui, mas você tem que valorizar. E quando a gente postar essas fotos aqui, não só compartilhe no Instagram, me marca. Eu só vejo 1, 2 ou 3 pessoas marcando. Só 3. Poxa, marca. Assim, todo mundo tem Instagram, tem Facebook, marca, coloca @PR João Moraes no Instagram ou João Moraes no Facebook. Marca lá para que as pessoas possam olhar e ver a obra que nós estamos edificando, que é uma obra séria, uma obra verdadeira, e para aguçar a curiosidade dessas pessoas. Assim, nossa, quanta gente estudando, aprendendo, buscando. Eu também quero entender que negócio que é esse aí. Esse pastor fala tanta verdade, é tão bruto, é tão duro, e as pessoas continuam ouvindo ele. Por quê? E aí essa curiosidade vai fazer com que elas também sejam libertas pela verdade que vocês estão sendo libertos. Então é por isso que é importante vocês compartilharem, vocês marcarem, vocês chamarem as pessoas também no grupo da igreja e falar, pessoal, ó, vocês têm que entrar, vocês estão perdendo, tá violento, dá um testemunho, grava, mostra algumas frases lá do que vocês anotaram, escreva algumas coisas, na própria imagem que vocês vão postar, escreva uma frase da escola que te impactou e coloca meu nome lá, entende? Ou algumas frases que seja, faz history, ou seja, vocês sabem fazer isso. Vocês vivem todo dia fazendo isso. Não é justo falar que vocês não sabem. Vocês sabem. Vocês só precisam querer fazer. É o que a gente aprendeu. Praticar, colocar em prática, continuar, né? Praticar, executar, exercitar, cumprir, observar, trabalhar, comprometer-se, continuar, permanecer e concordar. E aí nós vamos para cima. Fechou? Amém, gente? Um beijo para vocês. Até amanhã, quinta-feira. Amanhã, culto normal, 7h30 da noite, para a glória de Deus. Não precisa chegar cedo, vai chegar no horário normal. Deus abençoe. Beijo para vocês e até a próxima aula, se Jesus quiser. Tchau, tchau.